No que consiste a diferença? A culpa é um sentimento que diz respeito a ter praticado algo que prejudica, machuca, agride outra pessoa. Então, a culpa nasce quando eu me dou conta de que eu fiz mal a outrem, digamos assim, e me arrependo disso. Me preocupo então com o outro, não só comigo. Né? O que eu fiz com você? Né? E se eu posso então reparar esse erro, seja de que maneira for, através de uma indenização judicial, através, seja lá, de qualquer um gesto de amor, de um pedido de perdão, seja lá o que for. A culpa envolve o reconhecimento do outro, portanto ela diz respeito ao setor da personalidade, do funcionamento psíquico que leva em conta o objeto, como a gente diz em psicanálise, o outro. A vergonha não é nada disso. O melhor exemplo da vergonha é dado pelo Édipo, né, na peça Édipo Rei, quando no final, ao descobrir que ele praticou aqueles atos tenebrosos todos, né, que são descritos na peça, ele vai e a mãe dele se suicida, né, e, se enforcando, ele vai lá, pega o broche que atava a túnica da mãe. Com esse broche ele fura os olhos e aparece então com os olhos sangrando na frente do coro. E o coro pergunta a Édipo por que você fez isso. E a resposta do Édipo é porque depois dos atos que eu pratiquei, eu não posso mais fitar, nem ser fitado, não quero que nenhum heleno me veja e nem quero ver, fitar nos olhos nenhum heleno, nenhum grego. Isso é vergonha. Ele se cega por vergonha, ele não pode mais encarar, fitar, né, ninguém, literalmente, porque ele praticou atos gravíssimos e incestuosos, etc. Então ele se cega. Ele não está nem um pouco preocupado com o que ele fez com a mãe, né, ou com o que ele fez com Tebas, né, levando à ruína a cidade, etc., né, depois de tê-la salvado da esfinge. Ele está preocupado com ele, com a imagem dele. O que vão pensar de mim? Isso é vergonha. Então a diferença há a diferença da culpa, que é um sentimento que concerne a sua relação com o objeto, a culpa concerne a sua relação de você com você mesmo, mediada pelos outros. O centro é você. O que os outros vão pensar de mim, é isso que é a vergonha. E o Dodds, então, descreve no livro dele, né, falando das sociedades aristocráticas, né, basicamente, mostrando como a vergonha é um elemento, né, fundamental nessas sociedades, porque elas estão baseadas, entre outras coisas, no conceito de honra. E a vergonha é aquilo que traz, porta-atteinte, né, que atinge a honra. Né? O resultado da sociedade de consumo é dizer, é você, o duque, né, o príncipe de Gales, é você, todos nós somos. Qualquer um de nós pode ser. Né? Não tem mais essa hierarquia da qual eu falava no início da entrevista. Né? Ou pelo menos ela é muito mais sutil do que já foi antes. Então, nesse ponto, né, a vergonha diz respeito à maneira como os outros vão me ver e é algo que diz respeito ao setor narcísico do funcionamento psíquico. E por essa razão, me parece, a pergunta então está formulada dessa forma e vem depois a questão do narcisismo na ordem das perguntas que vocês estão fazendo. Né? Se a sociedade contemporânea estimula a produção de narcisismos transtornados, então a vergonha, que é algo que diz respeito ao narcisismo, deveria estar se alastrando ou alguma coisa deveria acontecer estatisticamente, né, em relação à vergonha. Acho que é isso que motiva a pergunta que vocês estão fazendo. Nesse sentido, a vergonha tem duas faces. Uma é o passar vergonha, né, expor aquilo que não deve ser exposto, seja o que for, incesto ou fracasso, por exemplo, incesto no caso do Édipo, fracasso, seja no que for. E nesse sentido, não me parece que haja nem um pouco de diminuição de vergonha, porque as pessoas estão expondo o que quer que seja na internet, né, do bife que estão comendo naquela hora, e julgando que isso tem alguma importância para alguém, quer dizer, o que se chama na França le comble du ridicule, né, o máximo do ridículo. Né. Estou aqui no restaurante tal, comendo uma costeleta com salada, como diria meu pai, e que se ne frega, né, e quem se importa com isso? Né? E todo mundo fazendo isso simultaneamente significa que ninguém vai prestar atenção, né? Então você recebe uma chuva de informações no Facebook, né, cuja relevância é rigorosamente igual a zero. E por outro lado, né, a exibição da intimidade,
Hoje se faz de uma maneira, graças às tecnologias e, enfim, a revista Caras, etc., né, de uma maneira que faz com que cada um possa se tomar por uma celebridade. Né? Que desde o Star System no cinema, né, o que interessava as fofocas era saber o que as estrelas, como vivem as estrelas. Havia um programa de televisão, Almoço com as Estrelas, muitos anos atrás aqui no Brasil, quando eu tinha 10 anos de idade, começou a televisão, na TV Tupi tinha um programa Almoço com as Estrelas. Com as estrelas do cinema, enfim, da televisão e tal. Né? Então, hoje em dia todo mundo pode ser uma estrela, né, graças a essa difusão das tecnologias de informação. Então eu não penso que esteja havendo uma diminuição da vergonha, ou melhor, um aumento da vergonha, no sentido de maior busca de proteção da intimidade. Meu ponto de vista está ocorrendo exatamente o contrário, né, até onde eu sei. Mas como eu não tenho Facebook, não pretendo ter, não tenho Instagram e não pretendo ter, eu sou uma pessoa pouco indicada para responder, digamos, cientificamente ou por experiência própria a essa pergunta. Mas eu vejo meus filhos.